Pombagira fala muito da nossa essência feminina livre, de dogmas, de coisas aprendidas na nossa cultura, na família, na sociedade. E dentro disso é importante falar sobre as questões do machismo. Isso porque o nosso país, e eu acho que todos os outros, é um país ainda muito machista. Mesmo mulheres têm atitudes machistas contra outras mulheres, contra homens. Como que esse nosso feminino, seja homem ou mulher, porque todo mundo tem lado feminino e masculino. Todo mundo tem o lado yin e o lado yang nas mais diversas medidas. E a gente precisa acessar essas partes, né? Tanto masculinas em nós, femininas, independente da quantidade, da qualidade delas em nós, né? Como que se manifesta e tudo mais. E começar a curar essas partes feridas dentro de nós. Observar como que dentro de nós e como que de fora para conosco ocorre esse machismo. No Brasil, vai passar muito pela coisa de caçoar, de humilhar, infelizmente, em alguns casos, chegando à violência. Uma coisa interessante de se abordar, né, e já existem alguns grupos abordando sobre isso, é a questão do sagrado masculino. E o masculino em nós, como nas pessoas que a gente ama, né? O sagrado masculino deles também sofre feridas. Que feridas, tanto do nosso masculino sagrado quanto do nosso feminino sagrado, precisam começar a serem olhadas e expostas, terapeutizadas de alguma forma, curadas, amadas, desencaixotadas, desengaioladas, para que a base de tudo que for construído de agora em diante, de formas de se lidar o mundo, de formas de se educar, de olhar para a política, de olhar para a família, de olhar para aquilo que somos no nosso intrínseco, mas o quanto que o trabalho nessa raiz, né, que tudo parte desse princípio dual aí, do yin e yang, do feminino e do masculino, do racional e do emocional, né? E o quanto que estruturar, né, novas bases, adequar, reformular, limpar, tudo isso que na construção do ser humano sobre a própria vida, né? E dessa forma, nessa coletividade do qual fazemos todos parte, acabou criando tendências, machucados, dores, que por mais você veja que o lado frágil na maior parte das vezes é a mulher, até por uma questão até de força, né? Porque o masculino, ele é naturalmente mais forte que o feminino na questão do físico, né? Na questão das ações, da funcionalidade, né? Que vem sendo passada de geração a geração. Talvez uma coisa base seria a gente olhar para esse masculino em nós e para esse feminino em nós, que não se conversa, né? Que está machucado, que se exclui mutuamente, que se humilha mutuamente, que se invade, que foge, que luta, que deturpa o que é natural. A gente não consegue atrair do mundo uma situação mais benéfica quando a gente lida, né, com aquela velha frase, aquela expressão, né, de tiro, porrada e bomba, né? Aquela coisa do excesso e da deturpação do sagrado masculino. E nem mesmo aquela questão, né, de se sentir extremamente fragilizado, fragilizada, a ponto de não conseguir dar andamentos naquilo que só a nós cabe, né, como individual, para que esse coletivo floresça cada vez mais. Deixo aqui uma dupla floral interessante para se trabalhar conscientemente essas forças em nós, White Rose e Vine. Pode-se usar junto ou só um deles. Perceba a sua necessidade.
Wide Rose trabalha a essência feminina em nós em exagero, que beira a apatia, resignação, até uma certa desistência, um tédio do viver, um desinteresse. É como se a força feminina interna e externa ficassem adormecidas. Vine trabalha o masculino em desequilíbrio naqueles excessos de atitudes dominadoras ou competitivas, guerreiras no excesso que pode causar até intolerâncias e preconceitos. Lembre-se que as duas energias são presentes em todos, todas e todes nós, porque são características inerentes do ser humano. São forças que vão muito além das funções tidas como sendo femininas ou masculinas. Então, ora trabalhar uma força em nós, ora outra, ou até ambas ao mesmo tempo, traz o equilíbrio que for necessário, sem, no entanto, deturpar a porção natural em cada um naquilo que for da sua essência. Temos pessoas que vieram com qualidades mais yin, receptoras, acolhedoras, e ao contrário também, onde seu lado yang dinâmico ativo é muito forte. Esses florais adequam essas forças para tirar o melhor delas e tirá-las de seus excessos debilitantes. Em equilíbrio, uma força sustenta a outra sem esforço nem pressão, e podem se integrar em nós sem que o excesso ou falta de uma acabe interferindo negativamente na outra, mas que se reforcem mutuamente. Para isso é preciso deixar que se dose em nós a natural combinação desses polos de acordo com o temperamento de cada um. Uma mulher pode ter muito de yang e ter a tendência ativa comparável a um homem e vice-versa, o que não significa que não possam doar a qualidade oposta em outras situações ou desenvolvê-las pela dedicação sincera em se aprender. Talvez o segredo seja manter aquela nossa base autêntica na gente. Só que para isso é preciso que nos conheçamos sem o verniz que, ao absorver do social e politicamente correto, nos faz seguir métricas às vezes ilusórias por uma vida toda. E vêm os papéis forçados ou exagerados, ora conosco, ora sobre o outro, a outra, e os conflitos continuam a separar, colocar muros invisíveis onde ninguém se mostra, ou tem a honra de ver do outro lado misturas únicas em yin e yang, a surpreender os olhares mutuamente. Ao tirar os excessos, sobra o natural, e então sobra espaço para nos vermos com respeito sem cobrar uns dos outros o impossível. E podemos fluir com nossos tons intensos, pastéis, mais claros ou mais escuros, enfim, pintando essa tela em comum com as tintas que nos couberem, dando vazão a cada cor e harmonizando-as umas com as outras, só pelo fato de estarem cada uma em seu devido, sabido, sentido, aprendido e vivido lugar.